sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2. Amém? Vocês acordaram? Quantos estão acordados, diga amém. Quero todo mundo participando, dando muito glória a Deus, muito aleluia. Amém? Aleluia. Quantos estão vivos aqui, diga amém. Diga assim, eu estou vivo. Aleluia, a gente está vivo. 2 Timóteo capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos e eu quero estar compartilhando aqui com vocês essa passagem bíblica tão importante, maravilhosa. Diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis. Está aqui? Vamos aqui. Confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Vai lá. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil para poder agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Feche os seus olhos, Pai, no nome de Jesus, nós nos alegramos com a Tua palavra, vivifica a Tua palavra, tira todo o bloqueio espiritual, mental, toda a inferência, tudo aquilo que o diabo vem para roubar a palavra. Nós atamos agora toda a força negativa contrária, que a ação do Teu Espírito esteja agindo e operando para trazer libertação, para trazer cura e restauração, em nome de Jesus, amém e amém. Dá um forte aplauso a Jesus, aplauda bem forte, aleluia, glória a Deus, amém, amém. Eu quero fazer aqui um pequeno estudo, dessa epístola aqui, que a gente vê, que nós podemos ver que Paulo aqui já estava chegando ao final da sua jornada, ao final da sua caminhada aqui nessa terra. E aquele que já tinha pregado por muitas vezes, por tantas vezes, tinha sido usado tantas vezes e ainda continuava sendo usado, mesmo com a sua idade ali já avançada, com o tempo, ele ainda tinha muita lenha ali para queimar no seu ministério. E a gente vê que ele estava velho ali, mas ele tinha ainda muita disposição para viajar, para pregar o evangelho, para pregar a palavra de Deus. E Paulo aqui estava chegando no final do seu caminho, o final da sua jornada aqui na terra. Um dia a gente vai chegar também nesse dia aqui. Mas Paulo, ele estava aqui, ele precisava escolher alguém. Precisava escolher alguém que desse o quê? Continuidade à sua obra. Ele tinha que dar continuidade ao trabalho. Então ele precisava o quê? Preparar pessoas para dar continuidade à obra dele. Ele precisava, assim como Jesus ele preparou 12 homens, para que desse continuidade ao ministério dele. E Timóteo era um forte candidato, ainda que aos olhos humanos não parecesse. Ele era um forte candidato para dar continuidade a esse ministério. Porque Timóteo aqui, nós vemos pela leitura, não sei se você que leu, entendeu alguma coisa, ele era um rapaz jovem, ele deveria ter uns 17 anos, 16, 17 anos, ele estava ali jovem, inexperiente, e além disso ele era enfermo. A Bíblia diz que ele era enfermo, porque a palavra de Deus diz que ele tinha alguns problemas no estômago, talvez ele tinha uma azia, ele tinha algum problema, sei lá, uma gastrite, alguma coisa ali que incomodava, Em alguns momentos também, a gente vê o que? O apóstolo Paulo ali puxando a orelha de Timóteo, falando para ele não se envolver com as coisas desse mundo. Então ele estava preparando ele
Talvez, eu não sei, eu fiquei imaginando, por que Paulo falou para ele não se envolver com as coisas desse mundo? Talvez, um jovem de 16, 17 anos, ele deu uma escapulida, ele deu uma escorregada, né? Por ele ser novo, por ele ser influenciado, porque o jovem, ele é muito influenciado, ele é muito voltado ao que o outro diz, o que as pessoas estão dizendo, e às vezes ele vai por influência, não porque quer, mas ele está ali. Mas mesmo assim, Paulo, ele olha para Timóteo e diz assim, olha, mesmo você doente, talvez as pessoas não te vejam como uma pessoa tão responsável, né, para dar continuidade, mas eu, Paulo, eu vejo em você, Timóteo, as qualidades necessárias, eu vejo em você. Paulo, ele começa, vai ser você mesmo, Timóteo, não tem outra pessoa. Paulo começa a investir nele, Paulo começa a discipular Timóteo, ensinar Timóteo, dar responsabilidade para Timóteo. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Amém? Você precisa de ter essa credencial. Você não pode só sentar aí nesse banco aí, confortável, mas sim, agora, né? E pronto, você precisa ser discipulado, você precisa ter responsabilidade, você precisa ser ensinado. E essa carta, aqui nessa carta eu vejo que Paulo enxergava Timóteo, olhava Timóteo, talvez nem o próprio Timóteo se enxergava, como Paulo enxergava ele. Você está entendendo? A maneira de como Paulo via Timóteo, é como Deus nos vê. A maneira como Paulo olhava para Timóteo, é como Deus te vê. Às vezes você olha para você e fala, eu sou incapaz, eu não tenho condições. Você se olha assim muito pequeno, você se olha tão sem importância, não tem equivalência nenhuma, mas Deus te vê diferente. Como é que você se enxerga? Como é que você se vê? Todas as pessoas que te vê de um jeito, às vezes as pessoas te vê de um jeito, falam, não, aquele ali é fraco, aquele ali não tem condições não, aquele ali não vai para frente, mas Deus te vê diferente. Talvez, se eu, Leni, pessoa aqui, Leni, olhasse para mim há 40 e tantos anos atrás, eu jamais me via pastora, eu jamais me via aqui nesse púlpito, pregando para você. Nunca. Inclusive, quando eu fui casar com o Josmar, eu falei para ele, Josmar, você tem que arrumar outra pessoa, porque eu não sei pregar, você é missionário, você tem que arrumar uma pessoa que prega, dinâmica. Eu tenho medo, eu tenho pavor de pensar, se você falar assim, Leni aqui, eu tremo nas bases, eu corro, eu vou embora. Eu falava isso para ele, ele falou assim, pois eu não estou casando com a pastora, eu estou casando com a Leni, mas Deus me via diferente. Amém? Mas ele me via diferente também. Amém? Alguém olhou para mim e investiu em mim também. No caso foi ele. Porque eu nunca me vi assim como eu estou hoje. Mas teve alguém que estava do meu lado, que investiu em mim, que me discipulou, né, me puxou a orelha, me corrigiu. Quantas vezes, eu sinto falta até hoje, às vezes quando eu estou pregando aqui, eu falava para ele, Josmar, como é que eu preguei assim? Ótimo, foi muito bom, só que você não faça assim. Irmão, não tinha uma pessoa que falava mais né na vida. Eu falava assim, amém, irmão, né? E não sei o que, irmão, né? Você sabe o que é o né? Que a gente fica toda hora, toda frase fala né. Isso é nervoso. E ele falava assim, corta os nés, tira os nés da sua pregação, tira os nés. Isso é discipulado. Amém? Isso é um discipulado, te corrigir. Às vezes a gente não gosta de ser corrigido, mas isso é o discipulado. Então eu fui discipulada, mas a maneira que Deus me viu é diferente. Porque Deus, o homem vê de uma forma, mas Deus te vê diferente. E talvez muitos olhavam para Timóteo e falavam assim, gente, esse moleque aí, dá continuidade, esse padequinho aí, não tem condição. É a mesma coisa de olhar para o Natan, para o Avner, e falar, olha, vocês estão aí, o Davi, esses meninos têm condição, mas ele investiu. Paulo investiu, Paulo viu potencial em Timóteo. E aqui eu vejo, irmãos, nesse texto aqui, algumas formas, que a gente leu aqui nesse texto, algumas formas que Paulo chama Timóteo aqui nesse decorrer. E algumas maneiras como ele trata Timóteo, como ele trata.
Se você está anotando, anota aí. Isso é bom anotar. Eu gosto muito de anotar, irmão. Até hoje não adianta, eu sou da caneta, eu sou daqui, ó, e eu gosto de anotar, porque me fixa na minha mente. E eu vejo aqui que essa maneira de como Deus nos vê, e como Deus nos chama, é a mesma maneira, como Deus via, ou Paulo via Timóteo, e Deus estava chamando Timóteo também. Aqui em 2 Timóteo capítulo 2, coloca aí o versículo 1, por favor. Como é que Paulo chama esse jovem rapaz, que alguns momentos estava enfermo, e às vezes era tido como responsável? Nós vemos que ele chama o quê? Timóteo, você, meu filho. Como é que Paulo chamava Timóteo? Meu filho. Olha como Paulo tratava Timóteo, como filho. Timóteo, meu filho Timóteo. Olha, tem um momento numa parte aqui, não sei que parte que ele fala assim, meu verdadeiro filho. Então, ele investia como filho. Veja a maneira carinhosa que Paulo falava com Timóteo. Ele não era um filho biológico de Timóteo. Timóteo não era um filho biológico de Paulo, mas era um filho espiritual. Ele era um filho na fé. E isso é muito bonito, irmãos. Quantos filhos na fé eu já tenho, como não estão aqui, mas já são meus filhos na fé. Eu sempre falo, você é meu filho na fé, filhos na fé. Isso é muito bonito, é muito lindo, muito maravilhoso, você ter filhos espirituais. E Paulo fala aqui para Timóteo, você é meu filho. O que é o filho aqui? É filho dele? Não, era a pessoa que discipula. E ele fica aqui, aquele carinho. É aquela coisa, que é aquele discípulo? Aquele discípulo é aquela pessoa que você puxa para perto de você. Você quer aquela pessoa mais perto de você. O discípulo é aquele que você corrige mais. É aquele que você cobra mais. Esse é o discípulo. É o verdadeiro discípulo. Né? Ele está sempre ali mais apegado em você. Sempre mais junto com você. Caminhando. Né? E para mim, eu tenho as pessoas como filhos mesmo na fé. São meus filhos na fé. Apesar de que quem os gerou não foi eu, foi Deus. Quem morreu na cruz por eles foi Jesus. Quem pagou o preço por eles foi Jesus. Então, Paulo aqui, com esse carinho para Timóteo, né, ele está falando aqui, olha, às vezes você está dizendo assim, olha, pastora, as pessoas estão falando assim, assim de mim. Estão falando assim, assim na minha vida. Paulo, eu creio que Timóteo também, algumas pessoas falavam para ele, olha, está falando isso, isso e aquilo. Talvez o diabo hoje, irmãos, diz para você, não sei, que você não vale nada. Usou a boca de alguém para falar que você não vale nada. Que você é um zero esquerdo, que você não tem valor. E às vezes você ouviu e acreditou nessa mentira. Mas eu quero dizer para você nessa noite, saiba que você é filho. Você é filho. Filho de Deus, você é filho. Quem aqui já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Quantos aqui já aceitou Jesus? Quem aqui? A Bíblia diz que todos que o aceitaram Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Você, quando aceita Jesus, você se torna o quê? Filho de Deus. Irmão, não tem coisa melhor na vida. Não sei se você sente isso, mas eu fico emocionada de saber que eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus, irmão. E você também é filho de Deus. Você é filho do Deus Altíssimo. Porque filho, irmão, filho tem um tratamento especial. Filho, ele tem um tratamento especial na parte de Deus, do seu pai. Tem um tratamento. E qual é a vantagem de você ser filho? Qual é a vantagem de você aceitar Jesus como o Senhor, como o seu Salvador? Tem várias vantagens. Agora, se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você ainda não é filho. Você é criatura.
Você é criatura de Deus, você não é filho ainda de Deus. Não é todo mundo que é filho. Todo mundo é filho de Deus, não. Só quem é filho de Deus que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse sim, se tornou filho de Deus. Amém? Mas se não aceitou, você é criatura. Você percebe, quando recebe Jesus como sua vida, você recebe Jesus, você se torna filho de Deus de verdade. Agora, qual é a vantagem de você ser filho? Você recebe o quê? O tratamento de filho. Tratamento de filho. Agora, se você não é filho, você não vai ser tratado como filho. Você não vai ser tratado como filho. Por exemplo, tem ali a Daiane. A Daiane é filha espiritual, tudo bem, né? Está aqui a Daiane aqui. Se ela fosse minha filha, nascesse de mim, novinha ali, eu teria obrigação. Por exemplo, eu tenho obrigação de te dar, vamos supor, se você fosse um bebê, nascesse hoje, eu teria obrigação de te dar o leite, te dar. Não, se você nascesse, você nasceu lá da sua mãe, não de mim, de outra pessoa. Eu tenho a obrigação de cuidar dela. Por exemplo, você tem lá o Ravi. Tem o Ravi. Eu tenho a obrigação de dar leite para os seus filhos? Eu tenho a obrigação de comprar fralda para os seus filhos? Seu filho, para o Ravi? Não tenho. Eu tenho a obrigação de comprar roupa para o Ravi? Não tenho. Por quê? Porque ele não é meu filho. Ele não é obrigação minha. Mas se fosse meu filho, eu teria obrigação. Porque, hoje em dia, o pai que não dá alimento para o filho, não dá comida para o filho, dá cadeia. Uma coisa que ainda dá cadeia no Brasil é você não pagar pensão. Ainda dá cadeia. Porque você tem responsabilidade, você tem que cuidar, você tem um compromisso. Então também, que compromisso Deus, é a mesma coisa de Deus. Que compromisso Deus tem para aquele que não é filho dele? Nenhum compromisso. Deus só tem compromisso com os seus filhos. Deus não tem compromisso com criatura. Você está me entendendo? Se a pessoa ainda não aceitou Jesus, ele pode até cobrar de Jesus. Mas ele olha assim e fala: mas quem é você? Eu tenho compromisso com os meus filhos. Você não é meu filho. Mas se você é filho, Deus tem compromisso. Aí você tem uma vantagem de quê? De reivindicar. Reivindicar na sua oração diante de Deus. Reivindicar diante de Deus a sua oração. Você tem direito. É igual uma criança, quando ela está com fome, quando ela quer a mamadeira. O que a criança faz quando ela está com fome? Quando ela quer a mamadeira, o que ela faz? Chora. Você vai ver, Jonathan, muitas vezes a Alice Maria chorar. Ela vai abrir o bocão, porque ela tem o direito de abrir a boca. Por quê? Porque ela é filha. Amém? Você tem o direito de abrir a sua boca diante de Deus. Falar: Senhor, eu preciso disso, reivindicar. Porque você tem o direito. Ele chora, você está sujo. Às vezes você está sujo, a criança está suja, a criança não aguenta ficar suja. Você tem que ir lá limpar essa criança. Ele fala: quem mandou você colocar eu no mundo? Agora você tem que cuidar de mim. E ele está ali chorando, exigindo, é um direito. Você é filho também, você tem direito. O filho tem direito e o pai tem responsabilidade, amém? Você é filho de Deus. Quantos filhos de Deus temos aqui? Diga amém. Você tem direito e o pai tem a responsabilidade de cuidar de você. Deus, ele tem essa responsabilidade com seus filhos. Amém? Mas para o filho, ele tem a responsabilidade de sustentar, de não deixar faltar nada. Por isso que o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque Davi era filho. Amém? Então, se você já aceitou Jesus, você é filho. E o pai, ele ama o filho, ele faz qualquer coisa pelo filho.
Tem pessoas que amam criança. Ai, eu adoro criança, eu amo criança. Aí ele pega a criança do outro lado, o filho do outro. E aí pega, ele está cheirosinho, ele acabou de tomar. Ai, que cheirinho gostoso, que delícia. Ai, tá, de repente você sente um cheirinho assim estranho, né? E aí ele começa a chorar. O que você não é, quando não é o seu filho, o que você faz? Cadê o pai? Cadê a mãe? Toma. Toma que eu acho que... Né? Aí o que o pai faz? Nossa! Jogar no lixo. É isso? Pega o menino e joga no lixo? O pai acolhe. O que Deus faz? Às vezes você se suja. Às vezes ninguém te quer. Ninguém te deseja. Quando você está bem de vida, quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está ali com o fogo do Espírito na sua vida, se enchendo de Deus, da graça de Deus, todo mundo está dando aleluia, glória a Deus, você dá uma escorregada, você suja alguma coisa e todo mundo começa a falar, tal, aí o que você volta para Deus, as pessoas te rejeitam, mas o que Deus faz? Deus te pega sujo do jeito que você está, todo lameado do jeito que você está. Eu lembro do filho pródigo. Como é que o filho pródigo chegou diante do pai? Cheirando o quê? Comida de porco, fedendo. E o pai não falou, peraí filho, calma, papai está limpinho, papai está aqui ó, no estique, bonitinho, vai lá, toma o seu banhozinho, depois você vem. Não, ele a Bíblia, a palavra de Deus diz que ele foi lá, abraçou aquele filho sujo e o beijou. É assim que Deus faz conosco, porque você é filho de Deus. E hoje, eu quero te falar, às vezes as pessoas olham para você, pensam que você é um Zé Ninguém, sei lá, filho de... Não, você é filho de Deus. Deus, Ele quer te limpar, Ele se alegra, porque filho, quando é filho, você tem a bênção. Quantos aqui tem a bênção de Deus? Diga amém. Amém? Ó irmão, e a bênção mais principal na vida de um filho, sabe o que é de um filho de Deus? É que você vai morar no céu com Ele. Amém? Olha que coisa gloriosa, gente. O que seu nome está escrito no céu. E você aceitou Jesus. Então você é filho. Quantos filhos de Deus temos aqui? Diga glória a Deus. Dê um forte aplauso a Jesus. Aplauda bem forte, porque você é filho. Amém. Outra coisa que Paulo diz aqui também no versículo 3, ele diz assim, ele chama um termo aqui de Timóteo, fala, vai que coloca no versículo 3, por favor, irmão. Chamou ele o quê? De soldado, que suporte comigo o sofrimento, como um bom soldado de Cristo. Irmão, que convite é esse, né? Que convite é esse? Talvez alguém já convidou você para um churrasco, para um passeio, para uma festa de aniversário, mas Paulo está chamando Timóteo para sofrer. Ele diz, sofre comigo, Timóteo. Vem sofrer comigo. Sofre, pois, comigo, né? Lembrei aqui daquele dia da peça aqui, né? Do trabalho. Sofre comigo. Irmão, se eu chegasse para você e falasse para você assim, ô, Jaiane, sofre comigo. Sabe que ela fala, não, pastor, não dou conta não. E muita gente fala, não, eu quero é vida mansa, eu quero é coisa boa. Mas aqui é o convite. Ele diz, sofre comigo. Tem gente que fala, é ruim, eu quero ir para Deus, é para Deus resolver minha vida, não é para sofrer não, é para me tirar do sofrimento. Agora, Paulo está chamando ele, aqui Paulo não estava enganando Timóteo não, irmão. Eu estou te falando para você, você que é filho de Deus e pertence a essa igreja, eu estou falando, sofre comigo. Você está disposto a sofrer comigo? Sofrer o dano comigo? A gente prega muita coisa boa para você, mas quando vem as coisas ruins, você está junto comigo também? É isso que Paulo aqui está falando. Paulo ele não estava enganando Timóteo, de forma nenhuma. Porque até Paulo, ele foi escolhido para isso. Sabia que Paulo foi escolhido para isso? Quando ele foi lá para Ananias, na casa lá, quando Ananias foi orar por Paulo, quando ele era Saulo, ainda que estava ali com as escamas dos olhos, ele disse para Paulo, olha, você foi um vaso escolhido para sofrer por causa do Senhor. Olha, Paulo, você foi escolhido para sofrer por causa do Senhor. Paulo não estava chamando Timóteo para viver um mar de rosas, não. Ele diz, sofre comigo aqui junto, Timóteo. Timóteo, nessa caminhada vai ter perseguição.
Timóteo, nessa caminhada vai ter alegria, mas vai ter sofrimento também. Sofre comigo as aflições, como um soldado. Foi isso que está escrito, irmão? Como um bom soldado. Não é como um recruta zero. Sofre comigo como um bom soldado. Timóteo, você tem que ser um bom soldado. Um bom soldado de Cristo. Um bom soldado de Cristo, ele não como é que chama? Quando a pessoa sai do exército, como é que é? Ele não deserta. Ele não sai. Ele não foge da batalha. Irmão, seja um bom soldado de Cristo. Irmão, você está numa guerra. Desde que você aceitou Jesus como Senhor, você entrou numa guerra. E essa guerra, irmão, essa guerra que a gente está enfrentando é contra o inferno. Contra o inferno. Nós não estamos numa guerra comum, não. Nós estamos em guerra, né, contra um com o outro, com o meu irmão. Não estou com guerra com você, não estou com guerra com a minha família, eu não estou com guerra com o meu patrão, eu não estou com guerra com ninguém que não seja o diabo. Ele é o meu inimigo, ele é o meu adversário, é ele que eu estou. A Bíblia diz que não é contra a carne, não é contra o sangue que eu vou lutar, mas é contra demônios, demônios. Nós estamos engajados aqui nessa batalha, nessa guerra. Por quê? Porque nós somos um soldado de Jesus, um bom soldado. Amém? Glória a Deus, um bom soldado. E Paulo, ele está dizendo aqui para Timóteo, Timóteo, nenhum soldado se envolve com as lutas dessa vida. Paulo puxa a orelha aqui de Timóteo. Timóteo, que soldado é você que está envolvendo com o mundo? Que soldado, que tipo de soldado é você, que você está andando de festinha em festinha, lugar que não te cabe, lugar que não te serve? Que soldado é você que está andando com pessoas que você não deve andar? Aqui que Paulo está falando. Por isso, irmãos, a gente tem que ler. Por isso o pastor falou, leia, entenda. E foi isso que Deus ministrou no meu coração. Que tipo de soldado que você está sendo? Você se alistou para uma guerra, meu irmão. Uma guerra. Você se alistou para servir o exército de Jesus Cristo. Então você não pode continuar andando no lugar onde você não deveria andar mais. Por que você está andando? Afinal, você é um soldado de Jesus. Você tem que ter uma disciplina. Aqui a Bíblia diz que um soldado, ele tem que obedecer. Por isso que a gente tem que viver como um bom soldado de Cristo. Eu me lembro quando na passagem de Israel, lá quando o povo de Israel saiu do Egito, depois da morte dos primogênitos, quando teve a morte dos primogênitos, e o faraó liberou o povo para ir embora, para servir a Deus, para ter um encontro com Deus. Ali eles se deparam o quê? Deparam com o mar na frente, ali na direita tinha as montanhas, do outro lado tinha o deserto, e de repente quando eles estão chegando ali, eles olham para trás, Faraó estava atrás. E aí? O que vai acontecer? Já pensou, irmão? Você está saindo, de repente o capeta lá resolve perseguir você de novo. E aí o que acontece? Eu olho para um lado, meu Deus, só tem montanha aqui. Olha para o outro lado, um deserto, a gente vai morrer. Se a gente for subir essa montanha aqui, a gente morre. Se for no deserto, entrar nesse mar, como é que a gente consegue entrar nesse mar? Agora está atrás de nós, quem? Faraó com seus soldados. Nós vamos morrer. Aí o que Moisés faz? Moisés vai e clama a Deus. Ele começa a clamar a Deus. E o que Deus diz para ele? Moisés, por que você clama a mim? Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que... O que é? Fala, gente, fala, igreja. Marche. Diga ao povo que marche. É para marchar, Moisés. É para marchar. Estende o teu cajado agora nesse mar aí. Entra aí. Irmãos, eu nunca pensei nisso. Mas o Espírito de Deus ministrou no meu coração. E eu falei, Jesus, se Deus falou para Moisés, diga ao povo que marche, eu fiquei imaginando, sabe como é que o povo entrou? Como é que o povo entrou no mar? Andando? Correndo?
Não. Como? Marchando. Diga ao povo que marche. O povo passou para dentro do mar vermelho, marchando. Sabe por quê? Como um soldado. Como um soldado. Sabe por que Deus disse isso, irmãos? Porque eles ainda, presta atenção, irmão, deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Sabe por quê? Por que que Deus disse para eles marchar, entrar? Porque eles não se viam como soldados ainda. Eles se viam como escravos ainda. Eles estavam escravizados pelo seu passado. Quantas pessoas se vê hoje, está na igreja, irmão, mas ele ainda se vê como escravo do seu passado. Ele se vê como escravo dos seus pecados. Aquelas pessoas ainda elas se viam escravos das suas emoções. Tem pessoas que ainda até hoje, as suas emoções ainda não foram curadas. Por isso nós vamos fazer o ano que vem o 30 semanas aqui. Para você, para a igreja, para você entender que às vezes tem coisas dentro de você que precisa ressignificar dentro de você. São coisas dentro de você que precisam ser trabalhadas, e que está aí dentro, e que está te travando, e está fazendo você se sentir muitas vezes escravo. E o povo de Israel estava ali, já estava assim, agora acabou Moisés, acabou, ele já estava até fazendo assim, pode botar as algemas aqui, bota as algemas aqui. Põe a corrente de novo, vamos voltar a fazer barro de novo, fazer tijolo de novo. Mas Deus está dizendo para nós, irmão, vocês não são mais escravos, vocês são soldados. Amém? Vocês são soldados. Irmão, você não é mais escravo. Mas pastora, mas esses tempos atrás eu dei uma escorregada, eu bebi, eu fumei, olha, eu fiz o que não devia, eu falei o que não devia. Mas você não é mais escravo do álcool. Hoje uma pessoa chegou para mim e falou, pastora, que bom que eu estou te vendo e tal, ora por mim. Eu abracei ela bem forte, o Espírito Santo falou para mim abraçar ela bem forte. Hoje ela não está aqui, mas eu abracei ela bem forte, falei, eu quero te ver na igreja hoje. Ela disse, ora por mim para me libertar do álcool. Eu falei, Deus já te libertou, você não é escrava mais do álcool. Toma posse só, toma posse. Irmãos, a gente tem que entender isso. Você não é mais escravo do cigarro, você não é mais escravo das drogas, você não é mais escravo, nem de nada você é escravo. De nada mais você é escravo. Você é livre. Aleluia. Você é livre. Se o diabo falar que você é escravo, é mentira dele. Ele é que é descarado, mentiroso, sem vergonha, desgraçado. Eu odeio o diabo, irmão. Não sei se eu odeio do tanto que eu odeio ele. Por isso que eu vou no fundo do poço para tirar uma pessoa das garras dele. Se a gente entendesse, odiasse o diabo, você não deixaria tanta gente morrer, longe de Cristo. Você ia tirar um tempo na sua vida, e se tornar esse bom soldado, dizer, eu estou nessa batalha, eu estou nessa guerra. Você tem que avançar, então avança, irmão, seja esse bom soldado. O problema é que muita gente, ele se sente como escravo ainda, ele pensa como escravo ainda. Vamos deixar de pensar. É igual um passarinho que está ali vivendo a vida inteira numa gaiola, e você tira aquele passarinho, o passarinho não dá conta. Se ele não voltar para a gaiola, ele morre de fome, ele morre porque ele não dá conta. Não dá conta de viver, porque ele se acostumou tanto de ser escravo. E nós não podemos ser escravos, nós não vamos voltar mais para a gaiola, amém? Fala assim, eu não vou, fala. Faz assim, faz assim, você está falando é para mim, não é para o capeta. Fala, eu não vou voltar mais para a gaiola, nunca mais. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia, glória a Deus. Bênção. Que coisa boa é ser soldado de Jesus, um bom soldado. Outra maneira aqui que ele vê, que Paulo fala, aqui está em versículo 2, capítulo 2, versículo 5. Ele fala o quê? Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Com as regras. Irmãos,
Outro termo que Paulo usa para Timóteo aqui, fala: Timóteo, você é um filho, você é meu filho, você é um bom soldado. Timóteo, você também tem que ser um atleta. Você é um atleta. Aí você fala: desse jeito? Desse jeito que você está aí, você é um atleta. Amém? Preocupa não, mas eu estou... É um atleta. Você é um atleta de Jesus. E um atleta, ele tem que disciplinar, tem regras, ele diz tem regras, para alcançar as coisas. Quantos aqui lembram do César Cielo, aquele nadador, né? Você já viu que aquele pé, pá, 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 né? Fica até vermelho de bater aquele... não sei se vocês já viram aí, quando ele foi campeão, né, que ele recebeu medalhas, recebeu medalha olímpica. Ele falou, certas vezes, eu estava vendo uma reportagem dele, e ele falando assim: vocês não sabem o que eu passei. Quantas horas eu passei para chegar aqui. Vocês não sabem. Quantas horas eu treinando na piscina. Vocês não imaginam. Ele disse que naquele momento, passou um filme na cabeça dele, sabe? As coisas que ele deixou, ele teve que abdicar, ele teve que deixar, ele teve que renunciar, porque ele era um atleta. E passou um filme ali, até ele chegar ali naquele lugar da coroa. Porque ele tinha que ganhar legitimamente, ele tinha que ganhar de forma legítima. Ele tinha que ir com as regras. Paulo, ele era um atleta. Mas ele fala que o atleta não é coroado, o atleta não é honrado, o atleta ele não recebe medalha se ele não lutar legitimamente, se ele não lutar nas regras. Existem regras. Irmão, servir a Deus, ser filho de Deus, você ser um soldado, tem regras. Igreja não é coisa desembestada, não, tem regras. Tem disciplina, tem que ter legitimidade. Então você precisa ser disciplinado, porque um atleta, ele não pode comer a comida que qualquer outro come. Amém? Ele tem treinamento, ele tem que treinar, até ele alcançar o alvo. Irmão, você precisa deixar Deus, Jesus te preparar. Você é um atleta? Amém? Deixa Jesus te preparar. Deixa Jesus cuidar de você. Porque Ele, quando Ele vai começar a te treinar, quando Jesus começar a treinar, você precisa treinar, sabe por quê? Porque Ele quer que você seja uma bênção. Mas Ele precisa treinar você. Ele precisa disciplinar você. Afinal, você está correndo o quê? Uma corrida para onde? Para o céu. E no céu, graças a Deus, não é o primeiro que chega. Amém? Quantos aqui querem chegar primeiro no céu? Não, você viu que meu dedinho já saiu, né? Quantos quer? A gente vai chegar lá. Ainda bem que no céu não tem essa competição. Mas a gente vai chegar lá. Amém? Não tem lá, primeiro, segundo, terceiro, não. Você não está disputando com ninguém. Eu vou chegar no céu primeiro, né? Lucas fala para a Daiane, eu vou chegar no céu primeiro. Não, eu. Não, ninguém está brigando para isso. Ninguém está brigando. O dia que chegar a hora, a gente vai. Tá certo? Vai chegar essa hora. A gente não está. O importante é o quê? É que a gente chega lá. Amém? O importante é que a gente chega, que a gente corra de tal maneira que a gente chega lá em nome de Jesus, né? Nem que vai ali aos trancos e barrancos, mas a gente chega lá. Eu quero chegar lá, você quer chegar lá? Amém? Você vai chegar lá? A gente vai se ver lá, irmão, e a gente vai lembrar dessa pregação aqui hoje. Uau! A gente vai lembrar dessa pregação aqui. Você lembra daquela pregação que você falou? Chegamos, hein? Eita, foi? Eita glória, né? Mas a gente chegou. A gente está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Que bom, né? Então a gente está ali correndo. Mas ele diz, corra de um modo legítimo, sem enrolação. Para de ficar enrolando Deus. Para de ficar dando bobeira. Para de ficar com enrolação, achando que Deus é bobo. Deus não é bobo, não. Corra
de uma forma legítima. Corra dentro das regras. Não tenta passar Deus para trás não, viu, querido? Não tenta passar Deus para trás não. Ah, mas eu estou fazendo, pastor, olha, eu estou fazendo aqui, eu fiz, tudo deu certo. Fiz tudo, deu certo. Vou te falar uma coisa, presta atenção aqui nessa frase. Nem tudo que dá certo é certo. Viu, meu irmão? Ah, deu tudo certo, pastor, as portas se abriram, tudo. Mas nem tudo que dá certo é certo. Lembra disso, se você quiser anotar, anota. Nem tudo que dá certo é certo. Faça o que é certo, mas corra de modo legítimo para que Deus te abençoe. Quantos querem ser abençoados aqui? Diga amém. Às vezes você está correndo de um modo que não é certo. Tem muita gente que está correndo do modo que não é certo. Lá na frente, o que vai acontecer? Você vai pagar por isso. Tem muita gente que é assim, está correndo de uma forma, você paga por isso. Você já viu gente que faz exercício errado? Lá na frente ele paga por isso. Tem muita gente que é assim, está fazendo coisa que não vai dar certo, está fazendo as coisas não é da forma certa. Outro termo que Paulo usou aqui, estou terminando. Paulo chama Timóteo de lavrador. Vamos lá. O lavrador que trabalha arduamente deve ser primeiro a participar dos frutos da colheita. Paulo está falando aqui, olha, você, por que é o lavrador? O lavrador é aquele que prepara a terra. Esses dias eu estava vendo o Safo preparando a terra. E eu lembrei, quando eu estava fazendo essa palavra, dele falando, faça aquilo que eu gosto e tal, e lá com aquele trator. O lavrador estava preparando a terra. Irmão, tudo é no espiritual. A gente leva, eu olho aquilo ali, eu falo, o espiritual. Olha que coisa tremenda. Você prepara a terra, você prepara o plantio. Por quê? Porque você é um lavrador. Nós somos chamados por Deus para plantar. Amém? Você foi chamado para plantar. Existe uma lei da semeadura. Quantos já ouviram falar da lei da semeadura? E essa lei da semeadura é real. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Você vai colher. Às vezes tem gente que não está gostando do que está colhendo hoje. Começa a dar uma olhadinha para trás. Dá uma olhadinha para trás. Começa a ver o que eu plantei. O que eu andei plantando? Que eu estou colhendo isso. Às vezes você não plantou, não. Tem vezes que você não plantou. Mas tem vezes que você plantou. Começa a analisar o que eu plantei. E começa a analisar e dizer, daqui para frente eu vou plantar coisas boas. Eu vou plantar palavras boas. Amém? Você é um lavrador. Por isso que você vai ser o primeiro a provar. A provar do fruto. Amém? Coisa boa. Ô, irmão, quantos aqui gostam de churrasco? Mas, glória, né? Aleluia. Faz tanto... Irmão, se quiser, pode ir, que a carne está tão cara, né, irmão? Estou aceitando convites, né? O trem está brabo. Mas, quem é que gosta de enfrentar a fumaça, o calor? Hã? Você gosta de quê? Cortadinho lá. Mas quem é que desfruta das primeiras partes? A do churrasco. Quem está lá? Aí ele vai lá e pega aquela picanha maravilhosa, baratinha, né, a picanha, está de graça. Aí vai lá, corta aquela picanha assim. Ai, que delícia. Pessoal, quem gosta assim da picanha mal passada, já está no ponto. Ele já comeu. Lavrador, ele está ali na frente. Quem não gosta de fumaça, vai comer lá o que der. Mas quem está lá, na fumaça lá, come o melhor. Né? Por quê? Porque ele está ralando, ele está experimentando, para saber qual que é bom. Então, planta coisas boas, porque você vai ser o primeiro a receber. Amém? Quantos recebem, diga amém. Dê um forte aplauso a Jesus. Aleluia! Terminando aqui. Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim... Procura se apresentar, o versículo 15, procure apresentar-se a Deus aprovado, como trabalhador que não se envergonha e que maneja corretamente a palavra da verdade. Aqui quando ele fala assim, aprovado como trabalhador, como obreiro também, se apresenta como obreiro. Paulo está falando para Timóteo, olha, Timóteo, procure se apresentar como obreiro,
aprovado, porque vai ter muito obreiro reprovado. Irmão, nada na Bíblia é por acaso. Se está falando que vai ter o obreiro aprovado, tem que ser aprovado, porque vai ter uns que vai ser reprovado. Então ele diz, olha, evita conversinha, evita falatório. Lá no versículo 17, olha, cuidado com a murmuração, irmão, cuidado com a conversa fiada, cuidado, irmão, conversinha, falatório, é uma gangrena, é um trem que corrói. Não tem coisa pior na igreja do que conversinha, falatório, murmuração. Essas palavras só corroem, só faz mal. Ele está falando assim, Timóteo, evita isso, evita essas coisas. Diga assim, estou fora. Fala aí, estou fora de palavreado, estou fora dessas coisas, pastora. Estou fora dessas coisas de conversa fiada. Então Paulo está falando, obreiro aprovado, que maneja bem a palavra, que conhece a palavra, seja um obreiro de Deus. O obreiro não é aquele que vem aqui só distribui envelope, não, mas de modo geral, não, o obreiro é aqui, ele é um obreiro, todos aqui são obreiros, todos aqui estão na obra de Deus. Quantos estão dispostos a servir a Deus aqui? Diga amém. Você é um obreiro de Deus, aprovado, amém? E Paulo chama Timóteo para ser esse obreiro, e não é qualquer um obreiro não, tem que ser aprovado, que maneja bem a palavra, que aplica a palavra, que saiba a palavra, que evangeliza Jesus, evangeliza as pessoas, prega a palavra de Jesus para as pessoas, amém? Então você tem que ser esse obreiro. E por último, aqui no versículo 24, do 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24, 25 e 26, aqui Paulo chama Timóteo de quê? Vamos ver. Ao servo do Senhor, não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, tolerante, vai lá, deve corrigir com mansidão os que se opõem a ele, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, amém? Mais um aí. Para que assim voltem à sobriedade e escape da cilada do diabo, que os aprisionou para fazerem a vontade dele. Que no começo aí, ponha lá no versículo 24, chamou o quê? Paulo de quê? De servo. Servo. Aqui Paulo chama Timóteo de servo. Há um ditado que o quê? Que quem não serve, não serve. Sabia que tem um ditado? Quem não serve, não serve. Quem não vive para servir, não serve para viver. Você tem que viver para servir, não para ser servido. Nós somos chamados para servir uns aos outros. A Bíblia diz, sede servos uns dos outros. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. Irmãos, a coisa mais tremenda que eu acho é essa parte. Já pensou se a gente pudesse um dia aqui, fazer um lava-pés aqui dos irmãos? Você lavar os pés dos irmãos, se humilhar, orar pelo seu irmão, lavando os pés, é um sinal. É um sinal de humilhação, de ser você é servo, irmão, estou aqui de te servir. Irmão, você nasceu para servir também, você nasceu para ser servo. Aquela palavra servo, às vezes essa palavra servo aqui, é como se você estivesse dizendo assim, eu sou um escravo de Jesus. Primeiro você era escravo do diabo, agora você se tornou o quê? Escravo de Jesus. Agora como é que você se torna Jesus? Jesus te aprisiona com cadeias, com prisões? Não, de que forma que eu sou escravo de Jesus? De que maneira que Jesus me aprisionou? Jesus me aprisionou com laços de amor. O que me aprisiona Jesus é o amor dele. Amém? É o amor de Jesus que me aprisiona. Eu falei, eu sou escravo, eu estou preso, sabe o quê? No amor de Jesus eu estou preso. O diabo prende com cadeias, prende com tantas coisas, mas Jesus, ele prende com amor. É por isso que eu não posso ir embora. É por isso que eu não posso deixar Jesus. Sabe por quê? Porque o amor dele não me deixa ir embora. O amor de Jesus não me deixa ir embora. De forma nenhuma. Jesus disse, vocês não querem ir? Certa vez Jesus disse para os discípulos, vocês não querem ir não? Não querem ir embora? Eles disseram o quê? O que eles disseram? Para onde? Eles falam isso? Para onde iremos nós? Foi isso que ele falou? Não, ele disse, para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna.
É para onde, não é para quem? Só você, Jesus, só o Senhor, Jesus. Para quem? Então, muitos não gostam desse termo servo, mas a gente somos esse servo. Esse servo aqui, irmão, soa grandeza, não soa coisa pequena. Paulo disse para os filipenses que Jesus, ele se tornou servo. Sabe por que que Jesus, o nome de Jesus ficou acima de todo nome? Acima de todo nome, o nome de Jesus, que todo joelho vai se dobrar, que toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar no céu e na terra, debaixo da terra. Jesus só ganhou esse nome grande. Aí, sabe por quê? Porque ele se tornou servo. Quantos aqui estão dispostos a se tornar servo? Finalizando, no Salmo 89, versículo 20, Deus, ele se refere a Davi, não como um sisudo na palavra, não como aquele que não se destacou. Deus não se destacou Davi como aquele que matou o leão, matou o urso, matou o gigante, não, porque ele era valente, não. Deus, ele destacou Davi como Davi, meu servo. Davi, meu servo. Diante de Deus, o que que eu sou? Sou serva de Deus. O que que você é, meu irmão? Diga assim: eu sou servo de Deus. Eu sou servo de Deus. Eu posso ter uma posição aqui, irmão. Você aqui, eu tenho essa posição aqui. Mas todos nós somos servos. Muitos aqui, tem muitas pessoas que acham que se tornar pastor, ele deixou de ser servo. Não, aí que você se torna servo mesmo. Aí que você está para servir. Então seja um soldado. Você é um soldado, você é filho de Deus. Você é um soldado, mas você é servo. Você é servo, mas você também é um filho. É um conjunto de coisas, irmãos, é um conjunto de coisas. Então a gente precisa ter esse posicionamento na nossa vida e desfrutar dos benefícios do filho, de ser filho. Amém? Você não pode ser como o filho, o irmão do filho pródigo, que não se sentia, estava na casa do pai e não se sentia filho. Tem muita gente que fala: eu estou aqui na casa, mas eu não sou amado, eu não sou querido. Irmão, você está na casa do pai, você é amado do pai, você é querido do pai. Você, porque lá matou um cabrito para o outro. Você está o tempo todo aqui, meu filho, mata esse cabrito e come. Você é filho também. Amém? Você não é pouca coisa não, irmão. Você é filho. Então não deixa que o diabo venha te enganar. O diabo, ele quer enganar a gente, irmão. Você é uma bênção de Deus. E Deus olhou, e Paulo olhou para Timóteo e viu essas qualidades, viu isso que enquadrava ali em Timóteo, para servir a obra de Deus. Quantos aqui estão com esse mesmo espírito? Amém? De filho, de soldado, de atleta, de lavrador, de obreiro aprovado e de servo. Quantos aqui? Se coloque de pé em nome de Jesus, nós vamos orar.